Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 5 do livro Ezequiel. A palavra de Hashem me foi dirigida nesses termos. Que provérbio é este que andais repetindo na terra de Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos ficam embotados. Juro por minha vida, oráculo de Hashem, já não tereis quem repita esse ditado em Israel. Todas as vidas me pertencem. Tanto a vida do pai como a vida do filho me pertencem. Quem peca é que morrerá. Se um homem é justo e observa o direito e a justiça, não comete sobre os montes, não come sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, não se aproxima da mulher menstruada, se não oprime ninguém, não devolve o penhor sem uma dívida, não pratica roubos, dá dinheiro, dá alimento aos famintos e cobre a veste do nu, se não empresta com usura, não cobra juros, afasta a mão da injustiça, julga imparcialmente dois homens em litígio, se vive conforme minhas leis e guarda meus preceitos, praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá. Oráculo de Adonai Hashem. Mas se tiver um filho assaltante e assassino, que pratica uma dessas ações, embora o pai não as tenha praticado, come nas montanhas, desonra a mulher do próximo, oprime o pobre e o necessitado, pratica rapina, não devolve o penhor, levanta os olhos para os ídolos, comete abominações, empresta com usura e cobra juros, tal filho de modo algum viverá. Praticou todas essas abominações, com certeza morrerá. É responsável pela própria morte. Mas se ele tiver um filho que, apesar de ter visto todos os pecados que o pai cometeu, não os imita, não come sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, não oprime ninguém, não exige penhor, não pratica rapina, dá alimento ao faminto e veste o nu, afasta a mão da injustiça, não cobra juros com usura, cumpre os meus preceitos e vive conforme as minhas leis, tal filho não morrerá por causa da culpa do pai. Certamente viverá. O pai, por ter praticado a extorsão e o roubo, e por ter feito o que não era bom no meio da sua gente, deve morrer por própria culpa. A vez de perguntar, por que o filho não paga pela culpa do pai? É que o filho fez o que é direito e justo, e guardou todas as minhas leis e as pôs em prática. Certamente viverá. Quem peca é que deve morrer. O filho não pagará pela culpa do pai, nem o pai pagará pela culpa do filho. A justiça será acreditada ao justo, e a maldade será imputada ao ímpio. Mas se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, guardar todas as minhas leis e fizer o que é direito e justo, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos crimes cometidos será lembrado contra ele.
Viverá por causa da justiça que praticou. Acaso tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo de Hashem. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar a injustiça, imitando todas as abominações cometidas pelo ímpio, poderá fazer isto e viver? Da justiça que praticou nada será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Vós direis: a conduta de Hashem não é correta. Ouve, casa de Israel. É a minha conduta que não é correta? Ou é a vossa que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica a injustiça e morre, é por causa de sua injustiça que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e faz o que é correto e justo, conservará a própria vida. Arrependendo-se de todos os crimes que cometeu, ele certamente viverá, não morrerá. Não obstante, a casa de Israel diz: a conduta de Hashem não é correta. É a minha conduta que não é correta, casa de Israel? Ou antes a vossa que não é correta? Por isso vou julgar cada um de vós, casa de Israel, segundo a sua conduta. Oráculo de Adonai Hashem. Arrependei-vos, convertei-vos de todos os vossos crimes, para que já não haja para vós ocasião de cair em pecado. Libertai-vos de todos os crimes cometidos contra mim. Formai-vos um coração novo e um novo espírito. Por que deverias morrer, casa de Israel? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém que morre. Oráculo de Adonai Hashem. Convertei-vos e vivereis. Tu, porém, entoa um cântico fúnebre sobre os príncipes de Israel. Dirás: que leoa era tua mãe em meio aos leões, deitada entre os leõezinhos, criava os filhotes. Educou um dos filhotes, tornou-se um leãozinho, aprendeu a estraçalhar presas, devorava pessoas. As nações ouviram falar dele, caiu-lhes na armadilha e conduziram-no algemado para o Egito. Ao ver que fora iludida e a esperança se perdera, a leoa tomou outro filhote, fez dele um leãozinho. Ele rondava entre os leões, tornou-se um leãozinho. Aprendeu a estraçalhar presas, devorava a gente. Causava estragos nos palácios, devorava as cidades, devastava as cidades. O país e seus habitantes estavam horrorizados com o eco do seu rugido. As nações vizinhas, provenientes das províncias, puseram-se contra ele, armaram-lhe rede e ele caiu na armadilha. Meteram-no algemado numa jaula e o conduziram ao rei da Babilônia. Ele o meteu no cárcere, para que não se ouvisse mais o rugido sobre as montanhas de Israel. Tua mãe é como videira no pomar, plantada à beira da água. Tornou-se fecunda e viçosa, graças à água abundante. Produziu um ramo vigoroso, um cedro para governar, cuja estatura se elevava até o meio das nuvens,
destacando-se pela altura e densa ramagem. Mas ela foi arrancada com fúria e lançada por terra. O vento leste secou-lhes os frutos e eles caíram. Ficou ressequida o ramo vigoroso, o fogo queimou. E agora ela está plantada no deserto, num país árido e sedento. Saiu um fogo do ramo e devorou-lhe os ramos e frutos. A vinha ficou sem um ramo vigoroso, sem cetro para governar. Este é um canto fúnebre e serviu como tal. No 7º ano, no dia 10 do 5º mês, vieram alguns homens entre os anciões de Israel para consultar Rachem e sentaram-se em minha presença. Nisso, a palavra de Rachem me foi dirigida nestes termos: Filho de homem, fala com os anciões de Israel e dize-lhes: assim diz Adonai Rachem: acaso vieste para me consultar? Juro por minha vida, eu não me deixarei consultar por vós, oráculo de Adonai Rachem. Não vou julgar. Não os julgarás, filho de homem. Faze-o conhecer as abominações de seus pais e dize-lhes: assim diz Adonai Rachem. Num dia em que escolhi Israel e levantei a mão para as descendências da casa de Jacó, eu me dei a conhecer a eles no Egito e levantei a mão jurando: eu sou Rachem, vosso Deus. Foi nesse dia que levantei a mão, jurando libertá-los do Egito e conduzindo-los ao país que eu havia explorado. Um país onde corre leite e mel, uma joia entre todos os países. E disse-lhe então: lança fora, cada um de vós, os objetos detestáveis a quem tem presos os olhos. Não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou Rachem, vosso Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram atender. Ninguém lançou fora os objetos detestáveis que atraíram os olhos, nem abandonou os ídolos do Egito. Pensei então em despejar sobre eles o meu furor e saciar contra eles a minha ira em pleno Egito. Mas agi por causa de meu nome, para não ser profanado à vista das nações entre as quais se achavam. Diante dessas nações eu me dei a conhecer a eles, a fim de libertá-los do Egito. Libertei-os, pois, do Egito e os conduzi ao deserto. Dei-lhes então minhas leis e lhe fiz conhecer meus preceitos, graças aos quais vive quem os cumpre. Dei-lhes também os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, e saberem que eu sou Rachem, que os santifica. Mas a casa de Israel rebelou-se contra mim no deserto. Não andaram segundo minhas leis, rejeitaram os meus preceitos, graças aos quais vive quem os cumpre, e profanaram gravemente os meus sábados. Pensei então em despejar o meu furor sobre eles no deserto para exterminá-los. Mas agi por causa de meu nome, para não ser profanado diante das nações, à vista dos quais eu os havia libertado. Eu, por minha vez,
Jurei de mão erguida no deserto que não os levaria para o país que lhes tinha dado, um país onde corre leite e mel, uma joia entre todos os países. Porque rejeitaram os meus preceitos, não andaram segundo minhas leis e profanaram os meus sábados. Pois tinham o coração apegado aos ídolos. Tive, porém, dó de exterminá-los e não acabei com eles no deserto. Disse então aos seus filhos no deserto: não vivais segundo as leis de vossos pais, não observeis os preceitos deles, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou Hashem, vosso Deus. Viveis segundo as minhas leis, observais meus preceitos, ponde-os em prática. Santificai os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e vós, e saibais que eu sou Hashem, vosso Deus. Mas os filhos rebelaram-se contra mim. Não andaram segundo as minhas leis, não cuidaram de praticar os meus preceitos, graças aos quais vive quem os cumpre, e profanaram os meus sábados. Pensei então em despejar sobre eles o meu furor para saciar contra eles a minha ira no deserto. Mas retraí minha mão e agi por causa de meu nome, para não ser profanado diante das nações, à vista das quais eu os libertei do Egito. Eu, por minha vez, jurei de mão levantada no deserto que havia de dispersá-los entre as nações, espalhá-los pelos países, porque não praticaram meus preceitos, rejeitaram minhas leis, profanaram meus sábados, e tinham os olhos presos nos ídolos de seus pais. Eu, por minha vez, dei-lhes leis funestas e preceitos pelos quais não podiam viver. Tornei-os impuros por seus dons quando faziam passar pelo fogo todo o primeiro filho nascido. Era para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou Hashem. Por isso, fala para a casa de Israel, filho de homem. Tu lhes dirás, assim diz Adonai Hashem: ainda deste modo os vossos pais me ultrajaram, tornando-se infiéis a mim, quando os introduzi no país que, de mão levantada, jurei dar-lhes. Ao verem qualquer colina elevada ou árvore frondosa, ali ofereciam seus sacrifícios. Colocavam ali as ofertas provocadoras, punham perfumes suaves e derramavam libações. Perguntei-lhes então: que lugar alto é este aonde costumais ir? E o lugar chamava-se Lugar Alto até hoje. Por isso, dize a casa de Israel, assim diz Adonai Hashem: queres manchar-vos a exemplo de vossos pais? Queres prostituir-vos com seus objetos detestáveis? Quando trazeis as oferendas e fazeis passar os filhos pelo fogo, vós vos manchais com todos os ídolos até hoje. E eu me deixaria consultar por vós, casa de Israel.
Juro por minha vida, oráculo de Adonai Hashem, não me deixarei consultar por vós. Jamais sucederá o que surge em vossa mente quando dizeis: seremos como as nações, como as populações de outros países, servindo árvores e pedras. Juro por minha vida, oráculo de Adonai Hashem, é com mão firme, braço estendido e com furor desencadeado que reinarei sobre vós. É com mão firme, braço estendido e furor desencadeado que eu vos retirarei do meio dos povos e vos reunirei dentre os países para onde fostes dispersados. Depois vos levarei ao deserto dos povos e lá, face a face, instaurarei um processo contra vós. Como instaurei um processo contra vossos pais no deserto do Egito, assim vos processarei também, oráculo de Adonai Hashem. Eu vos farei passar sobre o cajado do pastor e vos farei entrar no vínculo da aliança. Expurgarei do meio de vós os rebeldes e os que se revoltaram contra mim, e os que se revoltam contra mim. Vou tirá-los do país onde estão desterrados, mas não entrarão na terra de Israel. Assim sabereis que eu sou Hashem. Quanto a vós, casa de Israel, assim diz Adonai Hashem: ide, serve cada qual os seus ídolos, mas depois, se não me quiseres ouvir, ao menos não profaneis mais o meu santo nome com vossas oferendas e vossos ídolos. Pois é no meu monte santo, no alto monte de Israel, oráculo de Hashem, é lá que a casa de Israel toda inteira me servirá no país. Lá os acolherei, e lá reclamarei vossos tributos, e os primeiros frutos de vossas oblações de todos que consagrardes. Como um suave perfume, eu vos acolherei, quando vos retirar do meio dos povos, e vos reunir dentre os países para onde fostes dispersados. Assim mostrarei em vós a minha santidade à vista das nações. Sabereis que eu sou Hashem quando vos conduzir para a terra de Israel, ao país que, de mão levantada, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrarei de vossa conduta e de todas as práticas com que vos manchastes. A vez de sentir repugnância de vós mesmos pelas maldades todas que praticastes. Sabereis que eu sou Hashem quando eu proceder convosco por causa de meu nome, e não de acordo com vossa má conduta e vossas práticas corrompidas, ó casa de Israel. Oráculo de Adonai Hashem. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 6. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!